Olá para você que nos escuta. Este é o terceiro episódio da série de entrevistas Realidade das Mulheres no Campo, Organização Política, Desafios e Perspectivas. Essa série faz parte do projeto de extensão da disciplina Economia Rural do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A entrevistada de hoje é a Rosiele, militante do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Bem-vinda, Rosiele. Muito obrigada por aceitar o convite e reservar esse tempinho para conversar com a gente. Já quero passar a palavra para você, pedir para você se apresentar, né, como você preferir, e nos contar um pouquinho do contexto aí da região, né, onde você atua, como é esse contexto da agricultura familiar, da pequena agricultura. Fique à vontade, então. Então, uma saudação especial, Jéssica, e que todos os que estão nos escutando. Eu sou, então, a Rosiele Littke, né, sou camponesa e militante do MPA desde 2003, né, e eu entrei no MPA por conta de uma necessidade, né, que eu tinha me separado e voltado para a casa dos meus pais e queria uma casa, né, e me apaixonei tanto pelo movimento que, além de conquistar a casa, eu virei militante, né, visto que naquela época eu plantava fumo, né, então eu já vou falar do contexto falando da minha atuação, né, como agricultora, né, então eu plantei fumo 15 anos da minha vida, né, e quando eu voltei a morar com os meus pais eu continuei plantando, mas também eu fui estudar, então quando eu terminei a graduação em tecnologia agropecuária na UERGS, eu parei de plantar fumo e fiz a reconversão da produção de tabaco para a produção de alimentos. Então, essa é uma das problemáticas, né, assim, do contexto da nossa região, é uma região de pequenas propriedades, onde a maioria das pessoas, então, produzem tabaco, né, que é toda a cadeia produtiva, então, ela é regulamentada aí pelas multinacionais, né, que as pessoas não têm autonomia, e nos últimos períodos tem crescido muito a plantação de soja, né, nas áreas mais planas, e também tem uma boa produção de arroz aqui na região, né, e nós, então, eu fiquei na agricultura, eu fiquei sempre na agricultura, mas trabalhei também muitos anos com os projetos de extensão rural, né, que o movimento tinha. Então, de 2009, quando me formei, além de continuar sendo agricultora, eu também atuei como agente de ATER, nos projetos de diversificação à cultura do tabaco, que também foi o foco do meu estudo, tanto da graduação como depois no mestrado, né? Em 2016 eu concluí o mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável pela UFS, do Laranjeiras, no Paraná. Também estudou as alternativas à diversificação da cultura do tabaco. E todo esse tempo eu continuei, então, fazendo trabalho de extensão, né? Visitando as famílias, trabalhando essa questão do incentivo à diversificação das propriedades, principalmente a produção de alimentos saudáveis dentro da agroecologia, né? Então, foi todos esses anos dedicados a isso. E em 2016, quando deu o golpe ali, que a gente sabia que essas políticas públicas todas elas iam diminuir muito, eu e meu companheiro estávamos os dois trabalhando, então ele também atuava com as políticas públicas de Pronaf, do programa de moradia, né, e então a gente viu que isso tudo ia diminuir ou terminar, e logo terminou mesmo, né, então a gente resolveu dar tomar uma decisão e compramos um pedaço de terra que era mais protegido, assim, que tem bastante mato, né, e que lá a gente produzia antes na terra do meu pai. Lá é uma terra estreita e cercada de veneno, então muito difícil. Quando a gente parou de plantar fumo em 2008, a gente fez a reconversão dessa área de produção de tabaco para a produção de alimentos. A gente comercializou muitos anos, inclusive no PAA, até 2014, no PAA, mas era muito difícil porque a deriva dos agrotóxicos, então, é um problema constante, né? Não há barreira vegetal que barra, né, a deriva dos agrotóxicos. Aí, em 2016, a gente comprou esse pedaço de terra onde a gente está hoje, que se chama Recanto Fonte da Vida,
E aí, no ATER, né, houve, assim, uma procura muito grande, as pessoas, na verdade, muitas famílias, então, elas diversificaram a sua produção, aumentaram a sua produção de alimentos, então houve uma produção excedente, e começaram a nos questionar ou a nos forçar a procurar o mercado, né? Uhum. E aí, então, como terminou os projetos da Terra, a gente organizou, então, um grupo de produção agroecológica, que é o Grupo Florescer Agroecológico. Então, desde 2017, a gente fundou o grupo e já iniciou o processo de certificação orgânica. Então, eu coordeno esse grupo desde lá, né? E hoje, então, nós estamos com 7 famílias de produtores agroecológicos com certificação orgânica na modalidade de organização de controle social, e fazemos 2 feiras, uma aqui em Paraíso, na sexta de manhã, e no sábado de manhã a gente vai para Santa Maria, né? Então, é uma organização coletiva baseada aí nos princípios da agroecologia, mas também na estratégia do MPA, que é produzir alimentos saudáveis, respeitando o meio ambiente, né? Ou tendo uma relação harmoniosa com o meio ambiente, melhor falando, e estendendo a nossa mesa camponesa aos trabalhadores da cidade, né? Então, nesse tempo todo, assim, a gente, vamos dizer assim, a nossa caminhada passou por várias fases, né? De agricultora, produtora de commodity, né? Que foi uma commodity, tem nada de autonomia, para uma agricultora, uma camponesa que vivencia a vida camponesa mesmo, né? Uhum. Da preocupação com a saúde, com a vida de qualidade, né, com a produção diversificada de alimentos. Então, a gente tem no grupo mais de 70 itens diferentes, aqui de casa mais de 30 itens diferentes, que vai toda semana para a feira. Estão fazendo todo esse trabalho, assim, de enfrentamento também, de anúncio, né, de uma sociedade do bem viver que a gente está construindo na prática, a partir desse grupo, que a gente pode dizer que é uma comunidade, né? Uhum. E um pouco isso, assim, não sei se eu respondi o que tu tinha me perguntado, mas por essa caminhada, assim, que eu andei nesse tempo aí, depois, né, da entrada no MPA. E também, nesse meio tempo, a gente, em 2005, 2006, começou todo um debate sobre a questão das mulheres no movimento, né, acho que já é a próxima questão ali. Sim. E a gente sempre convidava as mulheres para vir conversar, fazer as formações aí sobre gênero, feminismo, e não rendia muito, né, porque é muito difícil, inclusive, tratar dessa desigualdade de gênero que tem, né, as mulheres não vêm, né. E daí, em 2008, iniciou um projeto de agroecologia, cujo foco era as plantas medicinais. E aí nós tivemos a felicidade de ter uma engenheira agrônoma, a Pipoca, né, a Lisiane Brolesi, talvez você já ouviu falar dela. Conheço. Ela trabalhou conosco, então, nesse projeto, e ela veio com o intuito de trabalhar com os hortos de plantas medicinais, né, o relógio do corpo humano, os espirais de ervas. E usando essa metodologia do trabalho com as plantas medicinais, a gente ampliou e fortaleceu a participação das mulheres no movimento, pois isso se tornou um fator mobilizador. E a partir do trabalho com as plantas, a gente conseguiu trabalhar as questões de gênero, feminismo, e também o plano camponês, né, que é a estratégia maior do movimento, né, que está muito colada com a questão da agroecologia. Os dois temas se entrelaçam, né, então uma coisa ela se complementa com a outra, e aí isso ampliou e fortaleceu a participação das mulheres, e a gente diz que o tema das plantas medicinais é um fator mobilizador para trabalhar todas essas outras questões, né, incluindo a questão da violência, né, que depois, mais adiante, começou a vir com muita força, assim, para nós, e a gente não pôde mais fugir, né, desse tema, e teve que enfrentar ele, que foi bem difícil, a gente não estava preparado, a gente nunca está preparado para enfrentar. Uhum. Mas também foi uma luta muito grande que a gente fez nas mobilizações do 8 de março, né, na questão da denúncia e anúncio. Para te ter uma ideia, nos anos 2011, 2012, a gente protocolou ali no Fórum de Santa Cruz. Naquele tempo tinha o ônibus Lilás, que ia para as comunidades, né, visitava, então a gente começou a divulgar o 180, né, todo esse aparato social, não só social, mas também de um advogado, e coisa para orientar, né, as mulheres que eram vítimas de violência.
E Santa Cruz, então, era o 20º município em denúncias, e ele veio parar no 2º lugar a partir desse trabalho que a gente fez, não só nós, mas várias entidades ali de Santa Cruz, tipo o Conselho de Direito das Mulheres, sindicatos urbanos, né, movimento de catadores, então, assim, nesse trabalho do 8 de março. E num ano, Santa Cruz, então, ocupou o 2º lugar em denúncias, mas pelo fato desse trabalho de divulgação, né, que as pessoas não tinham conhecimento disso. E também a gente protocolou no Fórum de Santa Cruz um pedido de instalação de uma vara especial de violência doméstica, né, a vara especial da família, e isso foi instalado em 2023. Então, 31 de março. Que legal! Mais de 10 anos depois desse pedido, né, inclusive o juiz reconheceu, né, a luta das camponesas, a luta das mulheres organizadas no 8 de março, né, como responsáveis pela instalação dessa, e depois quando foi para instalar, muitas pessoas queriam ser a dona da criança, né, mas eles reconheceram que foi lá, muito tempo atrás, o nosso pedido. Naquele ano tinha tido 15 feminicídios na região de Santa Cruz, né? Então a gente fez faixas e cartazes com essas mulheres. Tinha também o sapato vermelho, que é esse sapato que tem história, que era o Conselho de Direito das Mulheres que faziam, né? Então a gente fez todo esse trabalho assim de conscientizar, também de falar sobre as diversas formas de violência, né? Não só a física, mas esse fato assim, das mulheres estarem participando desses grupos, né, nessas atividades das plantas medicinais, fez a gente conseguir explicar quais são os tipos de violência que tem, né, reconhecer, né, muitas eram vítimas de violência patrimonial e nem sabiam, né, que elas deviam decidir sobre como gastar o dinheiro ou a sua aposentadoria, né, quando se aposentavam era o marido que pegava o cartão e elas não podiam decidir sobre o que fazer com o dinheiro. As mulheres da roça, então, mais ainda pelo fato de ter a tripla jornada de trabalho, né, elas vão para a roça junto, voltam para casa, tem todo o trabalho de cuidados, né, trabalho doméstico de cuidados que sobra para elas. Então, esse processo, e elas não se sentiam donas, né, ou merecedoras de decidir onde aplicar esse dinheiro depois da venda do fumo, por exemplo, né, ou do leite, ou de qualquer outra produção, né? Então, sim, várias coisas assim que a gente abordou com o teatro do oprimido, com várias metodologias que a gente fez, assim, para que também a gente, né, tem que ter muito cuidado para abordar esses temas, porque às vezes a gente só causa mais problema, né, no sentido assim, o que a mulher vai fazer? Tem que ter todo um aparato. Então, naquele momento tinha, né, um aparato ali do Conselho das Mulheres, tinha o ônibus Ilalás, tinha muitas casas de apoio, né, que depois, os anos seguintes, foram bem duros para esse processo, inclusive o Conselho Estadual das Mulheres que nós tínhamos cadeira foi desativado, né, nos anos seguintes, então a luta piorou e a gente teve nos últimos anos aí do governo Bolsonaro um retrocesso muito grande, né, inclusive aumento significativo da violência, e a dificuldade maior, inclusive de nós, organização social, dar conta, né, de trabalhar esses temas, assim, né, então, passamos por anos muito duros, estamos aqui subindo na curva de novo, né, dando um respiro, assim, né, nas nossas lutas, e a gente vê que o quanto retrocedeu a sociedade nesses anos, o quanto tem luta para fazer ainda para ajudar, né, a superar essa questão, né. Uhum. Não, e muito importante esses espaços, assim, seja de movimentos sociais ou das próprias associações e cooperativas que se criam, para que seja não só de formação e de auxílio, né, na rotina do trabalho da produção, mas também de se encontrar, né, como sujeito, principalmente entre mulheres, entre camponesas, e que acabam virando esses espaços também de acolhimento, né, acolhimento, de direcionamento também para as instituições e mecanismos, quando eles estão existindo, né, muito. Nesse sentido, assim, por exemplo, no ATER, a gente era médica, psicóloga, né, tu imagina mulheres indo visitar as famílias, né,
O ATER também era uma política muito importante porque tinha um percentual que tinha que ser mulheres atendidas. Só me esclarece um pouquinho, o ATER, qual é a sigla? O que ela significa? ATER é a Assistência Técnica e Extensão Rural. Ah, tá. Tá? Uhum. E aí a gente fez ATER de várias cooperativas do movimento, vários tipos de ATER. ATER Diversificação à Cultura do Tabaco, ATER Sementes Crioulas, ATER Agroecologia. Eu trabalhei nesses 3. E aí, dependendo assim da intimidade que a gente vai gerando, as mulheres vêm e contam absurdos pra gente. Então, assim, tu acolhe essa, né, isso que ela tá passando, assim, e muitas vezes tu não sabe o que fazer com isso, né, a não ser ouvir, acolher, como tu disse, né. E no nosso coletivo de gênero, né, nas nossas reuniões, então, o primeiro momento de toda a reunião foi um desabafo coletivo. Foi esse momento desse acolhimento, assim, porque a gente sabia que as nossas companheiras do coletivo estavam passando pelas mesmas coisas que nós. Que a maioria trabalhavam, né, no ATER, estavam tendo contato com essas realidades, inclusive as meninas que eram mais novas vinham pedir para a gente que já tinha um pouco mais de experiência, como eu faço com essa situação. Então era esse momento, assim, o primeiro momento das nossas reuniões do coletivo de mulheres, era de mulheres, né, era o nome gênero, mas eram as mulheres que participavam, era esse momento de desabafo coletivo e de acolhimento, assim, é muito importante isso, porque é muito dura essa vida, assim, né, então, bem importante ressaltar isso também. Não, realmente, muito, muito importante mesmo. E aproveitando também esse gancho, né, na realidade das mulheres camponesas, como que você vê, assim, o que a gente tem de políticas públicas hoje voltadas para as mulheres camponesas, né? Como que é o acesso, se tem sido suficiente, o que é preciso para melhorar a situação de vida também. Vou falar antes do governo Bolsonaro e vou falar depois, né? Realmente, né? A gente achava pouco, mas a gente tinha algumas coisas, né? Tipo, a TER, como eu já falei, tinha um percentual, então, de técnicas mulheres e também de mulheres participantes, né? Beneficiárias. O programa de moradia foi um divisor de águas, ter colocado no nome da mulher, né? Se é a mulher a beneficiária, pelo fato de se houver separação, a casa fica por nome da mulher. E no campo é diferente a realidade que na cidade, né? Em caso de violência, se um grita, o que não escuta, né? Então é completamente diferente o acesso à internet, a telefone que funcione, né? Então é isso, né? E, claro, daí tem os programas mais, né, de baixa renda, que é o Bolsa Família, que já é no nome da mulher também, né, que daí são programas, né, mas as políticas públicas, tipo o crédito, é bem mais difícil a mulher acessar. Então, é bem mais raro, era e ainda é, né, o Pronaf Mulher, por exemplo, né, então é uma política que a gente não adianta fazer a política lá em cima, e aqui, né, na rede bancária, isso não decolou, assim, sabe? E agora, né, pós-retomada aí do governo progressista, né, do Lula, tem vindo as políticas públicas, né, a primeira coisa que eles lançaram foi a TER Mulheres, mas também com muita dificuldade, com pouco recurso, programa Quintais Produtivos, que também, né, a gente acessou e algumas famílias acessaram, mas também foi bem poucos projetos. E agora, né, nesse ano, teve o programa de moradia, e principalmente por conta das enchentes, né, aqui no Rio Grande do Sul, então ele foi acelerado, né, mas agora que estão terminando a construção dessas casas ali no Vale do Taquari, que eu conheço bem as lideranças dali também, né, ele ainda não decolou fora dessas regiões, né, tem já vários encaminhamentos e tal, mas ainda não, agora está sendo o início da implementação, então está muito mais lento do que já foi, com bem menos recurso, né, porque a gente sabe a destruição que foi no governo, né, da forma de arrecadação, né, na venda da Petrobras, a questão do teto de gastos, né, tudo isso incide diretamente no valor que vai para as políticas públicas, né, então, agora também tem o programa crédito fundiário, que foi retomado também, né, que também leva em conta essa questão, né, de mulheres e jovens, mas é muito insuficiente ainda perto da necessidade que a gente tem, né, por exemplo, nós da agroecologia ainda não temos uma política específica, né, porque a gente sabe que as mulheres são
as que mais fazem agroecologia também, né? São as que cuidam das sementes, são as que resgatam o saber acerca das plantas medicinais. Então, teria que ter uma política voltada para a promoção da agroecologia, né? E, por enquanto, ainda não deslanchou, né? Uhum. E nesse sentido, assim, quais as bandeiras e as possibilidades que o MPA tem apontado? O MPA sempre, a bandeira principal é a produção de alimentos, né, com essa relação harmoniosa com o meio ambiente para alimentar o povo brasileiro. Então, acho que já faz mais um tempo que eles lançaram a missão Josué de Castro, que é nacional, que é abastecer e alimentar 5 milhões de brasileiros, né? Então, essa missão, ela tá sendo criada várias políticas para essa missão, inclusive a mobilização de quinta passada abordou isso de novo, né? Então, o MDA lançou, né, alguns programas ali da Terra à Mesa, uma coisa assim, se eu não me engano, e ampliou e fortaleceu o crédito também, principalmente a linha do crédito do Pronaf-B, né? Tá incentivando a questão do PAA, também retomou, esse é uma política bem importante, retomou o PAA, né, compra não tinha estoques, não, nosso país não tinha estoques quando o Lula assumiu, né, na Conab, então agora eles estão voltando a comprar alimentos, comprar sementes crioulas, os PA com doação simultânea também para as cozinhas solidárias, né, que também são as mulheres que tocam, né, acho que é bem importante essa relação da campo e cidade, né, a gente sabe que o Levante tem uma cozinha ali em Porto Alegre também, né, e bem importante tudo isso, assim. Então, a principal bandeira de luta do MPA é a produção de alimentos, né, em tudo que permeia isso, agroecologia, sementes, né, bioinsumos, né, então, tudo isso está permeado nisso. E o bioinsumos também estava na pauta, aí tá bem adiantado o processo também. Ai, que legal. E dentro do MPA, né, você também comentou antes que compõe o setor de mulheres, né, o coletivo de mulheres. Conta um pouquinho como é que vocês se reúnem, qual a principal atuação, assim, dentro do movimento. A gente teve... Eu até tive um pouco mais parada agora, no último período, estou voltando agora, porque eu fiz uma cirurgia em janeiro. Mas assim, a gente tem feito muita reunião online ainda, infelizmente, porque o nosso estado é geograficamente muito grande e também é muito caro, né? Então, assim, a gente não tem... Agora a gente começou a executar um projeto nacional, que é um projeto com a Fundação Banco do Brasil, e ele custeou o Encontro Nacional das Mulheres, que foi em dezembro, lá em Salvador, na Bahia, que era uma das ações desse projeto. E as outras ações são quintais produtivos, são 200 quintais produtivos em todo o Brasil, em 13 estados. Nós do Rio Grande do Sul não estamos nos quintais, mas nós estamos com 2 projetos aqui. Um é para ampliar e fortalecer a unidade de produção de bioinsumos lá em Seberi, né, onde tem a Copinfio. E aqui na nossa região, então, nós estamos num processo de aquisição de 4 laboratórios para destilação de ervas medicinais, que é para a produção de óleos e hidrolatos, né? Então, eu estou coordenando essa parte dos óleos e hidrolatos, né? Os laboratórios, então, vai ser um aqui em Paraíso, um lá em Progresso, um na região sul e um no litoral. Então, nós estamos na fase já organizamos as atividades, que vai ter as oficinas também nessas atividades, nessas regiões para colocar a funcionar esses laboratórios. Nós estamos na fase, então, de compra dos equipamentos, né, e as oficinas vão ser julho, agosto, setembro e outubro, né, então a gente vai estar bem movimentada a nossa agenda daqui para frente, assim, a partir desse projeto. Assim. É verdade. Então, é bem difícil a nossa organização, inclusive, né, por conta de não ter recurso, né, então, fases difíceis, né, daí tem uma enchente, nós mesmos perdemos muita produção aqui com a enchente, então, sabe, assim, a gente mesmo manter a luta não é fácil, né, então, estamos num processo de rearticulação também do coletivo, e acho que a partir dessa questão prática, né, que o MPA sempre também trabalha muito forte, teoria e prática, né, é bem importante que isso também vai fortalecer, vão vir novas companheiras, né, e aí de acordo com a realidade, com a vontade de cada uma, né, de ir lá ampliar a questão dos insumos, né, porque não tem muita
não é muito difícil de fazer, e aqui também, né, a produção de óleos e hidrolatos tendo os equipamentos, é uma coisa fácil, né? Então, a gente tem trabalhado com a implantação, a gente já tem, né, os quintais produtivos com a sistema agroflorestal, que daí cumpre com a função também de mitigar os efeitos das mudanças climáticas, né? Então, a gente está produzindo as frutas medicinais nesse sistema, que é bem importante também, né, para manter o solo, né, e cumprindo com a função social da terra, cumprindo com a função social nossa das mulheres, né, fazendo isso, aproveitando bem nosso pouco pedaço de terra que cada uma tem, né, então é bem importante. Então, a partir disso, eu imagino que a gente vai entrar numa nova fase de novo, tendo esse fator mobilizador novamente, sabe, isso vai ser a história se repete, e agora numa qualidade maior, né, que naquele momento era, a gente estudava sobre os chás, secava, fazia um aulino, um fortificante, né, e agora a gente já passou para o processo de industrialização, então é um passo bem forte, bem potente, assim, né, no trabalho com as mulheres, e junto isso faz todo outro debate, né, que a gente nunca deixou de fazer também, né. Claro, sim, com certeza, nossa, muito, muito interessante, muito legal mesmo, essa movimentação, assim. Agora a gente já está, assim, caminhando ali para os minutinhos finais, só queria ouvir de ti, assim, retomar algo que você citou, né, que agora é esse momento de reorganização e de reconstrução da própria produção, né, como que tem sido isso aí na região, como que está a tua atuação, né, também como feirante, como produtora rural? O último período tem sido bastante desafiador, né, para a gente, camponesa, agricultora, assim, né, na enchente a gente perdeu toda a produção, né, para feira e para merenda escolar, que é uma política que eu não citei, mas nosso grupo também entrega aqui alimentação escolar, aqui em Paraíso do Sul, né. Então, ano passado foi cancelada a chamada pública naquele momento, e aí no final do ano a gente conseguiu entregar algumas coisas, mas isso comprometeu significativamente a nossa renda, né. E aí as plantas medicinais vieram, elas estavam ali, sabe? Elas foram muito resilientes. E aí é isso, assim, o fato da gente ser camponês, de ter esse olhar observador, assim, e de ter uma relação harmoniosa com a natureza, mesmo ela estando tão ameaçada, gritando por socorro, né? A gente observou as plantas medicinais, viu que elas estavam ali fortes e resilientes, e aí começamos a processar elas, né? E isso ampliou muito, assim, a nossa renda, para ter uma ideia, a nossa aqui em casa tem sido, as plantas medicinais, ela está correndo carreira com a parte de raízes, que é mandioca e batata. Tem bastante, né, daí o meu companheiro planta no cerro, que na parte alta da propriedade, nós moramos na parte baixa. E daí no verão foi bem desafiador também, porque tinha muito inseto, depois de uma estiagem, né, e aí agora sim que a gente está conseguindo, quando a gente estava conseguindo de novo, que estava bonito tudo, nós tivemos uma chuva aqui de 200 milímetros na outra semana, ali dia 11, dia 10, 11, antes, 9, 8, 9 de maio, foi faz poucos dias. Nossa, agora é pouco. E estourou um açude, levou por cima da horta, assim, foi bem, assim, eu nem tive coragem de ir na horta olhar, né, levei uns dias para ir, assim, porque eu sabia que tinha estragado bastante. Então, parece que a produção das verduras, ela tá bem mais desafiadora, assim, e aí a gente trabalha também com as punks, né, que também foi uma coisa que as mulheres puxaram no movimento, né, as plantas alimentícias não convencionais, e quando deu a enchente ano passado, a gente tinha voltado daquele encontro das punks em São Lourenço. E aí o que sobreviveu, além das plantas medicinais, também foi as punks. E aí também é um debate com a sociedade, nas feiras que a gente vai. A gente tem que olhar para aquilo que a natureza, que está sobrevivendo na natureza num período de tanto, vamos dizer assim, tanto problema climático, né? As punks ficaram ali também. Então a gente levou folha de batata doce, levamos as coisas que a gente tinha, né? E fomos fazer feira. E aí, pelo fato de ser coletivo e coisa, deu certo, deu viabilidade, né? E aí é um olhar, assim, que a gente precisa estreitar, né? Parece que a natureza está dando sinais para a gente do que a gente precisa focar mesmo, né? E plantar, então, as verduras agora no inverno na parte mais alta, lá onde tem as batatas e as mandioca,
e aqui em Roda de Casa, onde é mais molhado, né? Então, é tudo isso, é um aprendizado constante, a natureza está sempre nos ensinando, né? E como a gente tem todo esse cuidado, assim, a gente também reflete muito como a gente faz, como a gente cuida, né? E o desafio bem grande é que a gente estava num processo, assim, de recuperação da fertilidade do solo, e aí, quando dá um evento climático como esse, a gente retorna para trás uns anos. Leva tempo de novo para a gente conseguir chegar no patamar que a gente estava antes da enchente, né? Porque acontece erosão, acontece perda de nutrientes, né? Então, é um desafio bem grande a gente fazer agricultura, principalmente na agroecologia, porque precisa muita mão de obra, né? A gente trabalha bem mais que na agricultura convencional, mas também a gente tem a consciência tranquila do que a gente está levando para a cidade aquilo que a gente come, né? A gente pode, e as pessoas que veem esse alimento, né, eles sabem da qualidade nutricional que eles estão recebendo, né? Não é talvez um alimento mais bonito que eles têm acesso, mas é o que mais dura, né? Assim, pensando numa semana, quem compra todo sábado o seu alimento, é um alimento que tem um tempo de prateleira muito maior, né? Então, esses são indicadores, né? Tempo de prateleira, o gosto, de que ele é um alimento que cresceu com um equilíbrio, né? Mesmo passando por todos esses processos, ainda é um alimento que cresceu com equilíbrio, e isso é muito bonito, assim, esse processo da energia que a planta carrega, porque é todo o amor, o trabalho que a gente, né, enquanto camponês, camponesa, coloca, né, a gente sempre coloca a nossa melhor energia para produzir, né? Então, é uma missão muito bonita a produção de alimentos, para mim é uma missão, assim, né, que eu e meu companheiro, ele passou aqui agora, né, a gente como é que eu vou dizer, a gente é muito feliz, né? A gente se realiza sendo camponês, porque a gente tem uma vida muito boa, né? Na pandemia, a gente não passou trabalho, na enchente, a gente não passou, né? Nem, tipo assim, a gente perdeu todas as coisas, mas mesmo perdendo as coisas, a gente tinha comida, né? A gente podia ainda escolher o que comer, e isso é um privilégio. Eu passei por um processo de saúde, né? Bem desafiador, tive que fazer uma cirurgia, e passei bem, né? Correu tudo bem, né? Então, assim, então, mesmo a gente passando por todos esses percalços negativos, né? A gente ainda é privilegiado. Eu me considero uma pessoa privilegiada, sabe? Comparando com pessoas que moram na cidade, que ficam muito mais, né, vulneráveis, né? Então, a gente é muito privilegiado, assim, vivendo no campo e tendo essa relação, né, com a terra, com o nosso grupo. Nós somos uma família, né? O Grupo Florescer não é demagogia, assim, ele vivencia os princípios da agroecologia na prática, né? Então, assim, não é só um jeito de produzir diferente, mas é um jeito de se relacionar com a natureza, mas também entre nós. A gente está aprendendo a superar, né, o machismo, o racismo, né, toda a forma de opressão, LGBTfobia, né, a gente tem muita sororidade entre nós, muita empatia, né, a gente não faz competição. Então, é um processo completamente diferente de viver, harmonioso, né, e que está em construção, né? E que eu digo assim, ó, não está superado ainda as coisas negativas. Mas se, por exemplo, as mulheres não estivessem no grupo, elas não estariam identificando a violência que elas passam e conseguindo dialogar sobre isso. Ou a sobrecarga de trabalho, né? Ou nessa questão da dificuldade do trabalho, né? Então, o grupo proporciona essas reflexões, não só com as mulheres, entre as mulheres, mas também com os seus companheiros, com as suas famílias. Isso também desenvolve um processo de educação diferenciada com os filhos e filhas, né? Então, o fato da gente viver em grupo, ele é muito importante. É verdade. Nossa, muito legal, muito bonito, assim, tudo que você trouxe, assim, na sua fala, né? E imagino mesmo quanto seja gratificante, né? Tentar construir essa outra lógica de relação, tanto entre pessoas, né, no trabalho do campo, mas principalmente com a natureza, né, esse respeito, esse cuidado com a natureza. Porque, como você falou, assim, ter um acesso a um alimento saudável, né, é fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde, né, e como isso faz diferença mesmo, nesse momento que a gente está vivendo, enfim, na sociedade, no Brasil, né.
Mas então, Rosiele, adorei, gostei muito da nossa conversa, gostei muito da nossa entrevista, o nosso tempo ali já está chegando assim no final. Se tu quiser fazer alguma consideração final assim nesse momento, mas já quero então te agradecer muito por reservar esse tempo, assim, muito importante a sua fala e tem muito conteúdo bom, assim, muitos ensinamentos e muitas reflexões, assim, né, sobre as nossas relações, cuidado com a natureza, né, a importância do campo também para a cidade, a importância de fortalecer esse laço campo e cidade, né? Mas aí deixo para ti, então, para fazer as despedidas. Eu agradeço muito a oportunidade de ter participado do teu trabalho também, Jéssica, e qualquer coisa que tu tiver dúvida, né, fica bem à vontade para me acessar. A gente também tem um grupo a gente não chama de consumidores, né, que é uma CSA lá em Santa Maria. A gente tem 11 famílias, né, que se relacionam conosco, né, então, e fortalecem essa produção, que é bem importante, né, assim, né, então eles criaram, inclusive, na enchente, um fundo de emergência climática, né, para nos ajudar. Então, esse fundo ele é retroalimentado pelo grupo, né. Então, são as solidariedades todas que a gente recebe também, né, além de, né, a gente recebeu também uma ONG da Caixa, que tem um membro da CSA que faz parte, né, um recurso para compra de esterco, né, abrigo orgânico. Então, assim, são muito bonitas as ações que acontecem, né, nesse processo campo-cidade, né, de aproximar quem produz de quem consome, né, de também construir novas relações nisso, né. Quando a gente vai na feira, o pessoal vem e abraça a gente, né, a gente já conhece a maioria pelo nome, então é uma relação diferente que a gente constrói, né, então não são simples consumidores, né. E a feira não é, a feira é um espaço de muita formação, de muito compartilhamento, né, de muita sabedoria, troca de experiência, né. Então está sendo muito legal assim também, tá? Eu agradeço muito, espero que o trabalho seja, né, muito bom. Imagina com todas essas mulheres aí potentes também, né, dos outros movimentos, é bem legal isso, né, cada uma com uma atuação diferenciada também, né. Tá bem? Tá bem, Rosiele, muito obrigada então mais uma vez, boa noite para ti. Uma boa noite para ti também, quem sabe uma hora a gente se fecha para Porto Alegre, né, tô fazendo especialização em Educação Popular em Saúde lá no Hospital Conceição. Que legal. A Mariana do Levante levou comida para nós da escola da cozinha do Levante. Olha só, ai, que legal. Então tá, de repente a gente se encontra por aí mesmo. Isso, então tá. Um abraço, beijão. Um abraço, tudo é bom pra ti. Pra ti também, tchau, tchau. Tchau.